Bom dia, pessoal. Uma alegria estar aqui tendo a oportunidade de falar com vocês, né? Compartilhar um pouco do que Deus tem falado comigo. Espero que também fale da mesma intensidade como você, porque esse texto, por mais que eu já tenha lido ele algumas vezes, estudado algumas vezes, parece que cada vez que eu leio ele afeta uma coisa diferente da minha vida. Espero que seja com vocês também. É engraçado, né? Muito bonito de ver como a Bíblia ela toca no nosso coração. Mas, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração, para a gente poder começar esse tempo com a graça de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pelo momento que temos aqui de aprender mais sobre a sua palavra, de nos deleitar na sua palavra, Senhor, e entendermos o que o Senhor tem para nossas vidas. Que o Senhor possa estar me conduzindo aqui a explicar da melhor forma, Pai, que eu possa ser uma ferramenta nas suas mãos aqui para tocar nos corações, assim como o Senhor tem tocado na minha, ó Pai. Que o Senhor possa amolecer os corações e nos transformar, ó Pai, que nós saímos daqui mudados, assim como sua palavra precisa ser lida, ó Pai. Me dê sabedoria nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, eu queria que esse momento aqui fosse um momento mais, menos de pregação, mais descontraído, uma conversa, dentro da possibilidade que a gente tem, né, de uma pregação. Mas a principal pergunta que eu queria fazer para vocês hoje é: qual é o seu alvo? Qual tem sido o seu alvo? E aí, eu vou dar um tempinho aí para você pensar. Qual seria o seu alvo? E aí, tá, alvo do ano? Alvo da vida? Qual é o seu alvo? A gente pode pensar, eu, principalmente, fiz alguns alvos esse ano, de alvos acadêmicos, né? Talvez, não, vou acabar o semestre um mês antes, porque vai dar certo, vamos embora. Ou talvez alvos do seminário. Quando você veio para cá, você também teve alvos, eu imagino, né? Objetivos, metas traçadas com muita firmeza, assim, que talvez no meio do caminho elas foram mudando. Vocês estão no segundo ano, né? Então ainda tem um caminho aí para percorrer até o final do curso, mas acredito que elas já tenham mudado, e esses alvos, eles são também na nossa vida cristã, na maturidade. Talvez você tenha traçado alvos de se parecer com Deus em algum aspecto, um pouco mais nesse ano, refletir um pouco mais de Deus em alguma área, ou refletir um pouco menos de você em alguma área. Todos esses são alvos. Eu gostaria de apresentar o que Paulo coloca como nosso alvo, o alvo da nossa vida. Qual deve ser o nosso objetivo, o foco, para a gente continuar seguindo. Para isso, eu gostaria que vocês abrissem Filipenses 3, 12. A gente vai ler até o 14. Filipenses 3, 12. Assim diz a leitura da sua palavra. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para a gente começar a entender um pouco de como Paulo quer tratar nessa passagem, como Paulo quer tratar nesse livro, a gente precisa entender um pouco da carta. A carta, ela é uma das cartas mais pessoais que nós podemos ver na Bíblia, a carta de Filipenses. E ela é dividida em muitas partes, mas sempre retratando uma imagem de Cristo, né?
ou pelo que ele passou e tudo mais. Mas essa carta ela é muito pessoal. Ela é endereçada com nomes bem específicos. Ele parecia conhecer as pessoas que estavam passando essa carta. Então, ele tinha um carinho por todas elas. Ele também aparenta ter uma abertura diferente das demais cartas que ele enviou. Ele tem uma abertura um pouco mais humilde. Ele não começa de contraponto a outras cartas, ele não começa falando, eu, apóstolo de Cristo. Ele começa falando, eu, servo. Ele se trata um pouco menor. Talvez mediante algumas acusações que fizeram de Paulo ser alguém que se acha demais, mas o que temos aqui é que ele abre de uma forma mais humilde do que as demais cartas que ele dá, né? E a coisa que eu acho mais importante, principalmente que fala bastante nesse capítulo que a gente leu, nesses versículos que a gente leu, é o foco nas coisas eternas. Eu já falei esse texto algumas vezes, estudei esse texto algumas vezes, mas nunca entendi essa realidade da foco nas coisas eternas e como ela é importante para nossas vidas. Paulo, ele coloca, sim, a necessidade de nós vivemos uma santidade extraordinária, uma proximidade com Deus. Mas ele mostra que isso não é completo aqui. Ele mostra para onde a gente deve olhar. Isso nos dá esperança. Mas eu queria apenas partir esse texto para a gente poder ir tratando aos poucos de cada tema e de cada visão que Paulo nos mostra nesses versículos. A primeira, eu gostaria de ler o versículo 12. Ele fala o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. É engraçado que ele fala várias vezes alcançado. E aqui ele quer frisar, né? Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar, porque também fui alcançado. Então ele vem trazendo uma ideia de caminho, né? De percorrer algum traço. E o primeiro tópico que eu queria trazer para a gente hoje é que para ter um foco no alvo, assim como Paulo, nós precisamos ter humildade para aprender. Paulo, ele começa com humildade não só a carta, mas também esse versículo. Não que eu já tenha obtido tudo isso. É assim que ele começa. E mais para frente, ele frisa essa questão de não obter, não chegar. Talvez como algo que nós temos que focar, de observar aqui. O que ele quer dizer com isso? Ele não chegou. E aí a gente pensa, o que é isso? Isso aqui, que ele trata, não que eu tenha alcançado isso, é a ressurreição em Cristo. É a perfeição e a plenitude que teremos apenas em Cristo. A perfeição completa, né? E aí você pensa, se Paulo, o cara mais bravo de todos, assim, que fez um monte de coisa e escreveu um monte de livro da Bíblia, ele ele tinha certeza que ele não tinha chegado nessa perfeição, que ele não era perfeito, que ele precisava ter o foco na eternidade, onde lá ele seria perfeito. Se ele coloca como um cara mais ou menos, um cara com erros, imagina para onde a gente tem escolha, tipo, onde é que a gente está nesse caminho? Se nem Paulo que era o bravo, era tanta coisa para ele, imagina a gente. Mas o que eu queria colocar é que o auge da nossa vida, o auge da nossa santidade, ele não está nas coisas aqui. Às vezes a gente pode achar que, por tempo do seminário, a gente chegou num auge, num platô, né? Não, agora eu já consigo dar uma pregação. Não, agora eu tô bem. Mas Paulo vem colocar aqui com humildade. Ele vem apresentar uma humildade que nós devemos ter também. Um cara que era
muito melhor, muito letrado, um cara que era muito bem estudado, um cara que buscava a santidade. Eu acho que, imagino que muito mais do que nós aqui, ele se colocava humilde, por baixo. Ele tinha ciência da posição dele, que ele não tinha alcançado. Mas, às vezes a gente pode pensar, né? Não, eu não alcancei essa humildade, eu não alcancei esse platô, então já que não tem como alcançar, vamos viver assim, que nem Romanos 6, sabe? Vou continuar pecando para que superabunde a graça? Não, não é assim. A gente não vai continuar vivendo uma vida devassa. A gente precisa viver uma santidade extraordinária. Ele fala, ele prossegue. Eu vou ler aqui de novo o texto 12. Prossigo para alcançá-lo. Ele tinha uma meta muito bem estabelecida, ele tinha um foco. Quando alguém perguntava para ele, Paulo, fala para mim aí, qual é o seu alvo? Ele sabia. Meu alvo é a ressurreição em Cristo. Isso é o meu alvo. Ele tinha muita convicção do que ele precisava para viver uma vida de santidade, e que o foco, a esperança, numa santidade, numa plenitude, uma perfeição eterna, era o que fazia a diferença. Mas para ter o foco no alvo, assim como Paulo, nós precisamos ter constância no viver. E aqui eu gostaria de voltar ao versículo 13, que fala o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E eu vou parar por aqui para a gente poder refletir um pouco mais sobre esse texto. Ele vem trazer uma coisa muito importante. Ele vem mostrar que nós não devemos pesar tanto o pecado sobre a gente. Às vezes nós ficamos demais na culpa que o pecado traz sobre a gente e acabamos nos acorrentando, nos estagnando em uma etapa, ou até mesmo desistindo. Eu gostaria de trazer uma ilustração do meu ambiente lá, na Três Coco. Para quem não sabe, eu trabalho no Quebrada, que fica lá em São Paulo, e a gente trabalha com crianças. E você sabe, quando você trabalha com crianças, sempre tem uma história para contar. E teve um dia que eu comuniquei do evangelho, né, para elas, e uma daquelas crianças olhou para mim e falou: tio, eu quero isso, eu quero. Isso aí que você está falando de ser uma nova pessoa, ser transformado, eu quero isso aí. Sabe quando você vê o fogo dentro do olhinho daquela pessoa, assim, sabe? Nossa, foi maravilhoso essa sensação. Mas, ao mesmo tempo que aquela criança ali estava querendo viver uma vida transformada, uma vida diferente, ter um alvo, o alvo na ressurreição de Cristo, ali um pouco do lado, não muito distante daquela criança, ali do lado, eu ouvi um burburinho de algumas outras crianças falando, conversando, e eu falei: o que está acontecendo? O que foi? Ele falou: tio, sabe por que eu não faço isso que ele está fazendo? De querer mudar, de querer uma vida melhor, uma vida mais parecida com Deus. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu sei que ele, inclusive, daqui a pouco, quando sair daqui do projeto, vai estar cantando as músicas erradas lá fora, vai estar fazendo um monte de coisa errada, vai estar brigando. Eu sei que ele vai estar fazendo isso. E eu sei que eu também vou estar fazendo isso. E por isso eu não vou falar isso. Não vou falar que eu quero mudar. Porque assim, quando eu sair daqui, vai ser a mesma coisa. Não adianta tentar, porque o pecado ali vai continuar comigo. E às vezes eu me vejo no lugar daquele garoto. E antigamente eu era bem mais, quando eu era salvo já, mas eu não conseguia conceber como um cristão consegue continuar pecando. E se está pecando, continua no pecado. Mas não é isso que Romanos fala pra gente, né? Ele traz muito bem isso. E aqui, no versículo de Filipenses, também mostra muito essa ideia de que nós precisamos esquecer, nós precisamos nos desprender disso. Nós não podemos deixar que a escravidão do pecado
ela nos atrapalhe o crescimento que temos em Cristo, um crescimento em santidade que temos, uma vida mais próxima, mais parecida. Às vezes nós deixamos ele nos estagnar. Ah, não. Tenho dificuldade. Eu vou dar um exemplo de uma aula que eu estava tendo lá. Não, eu tenho dificuldade com ira. Não vou continuar fazendo a mesma coisa e já que eu já vou ter outros pecados também, vamos continuar seguindo. Ah, não, Deus não me liberta desse pecado, eu estou cansado. E às vezes isso acontece. E acontece mais do que a gente gostaria, né? Cansaço. Que você tenta mudar, e parece que cada vez mais você fica cansado, porque você não consegue superar aquele desafio. Mas tenha ciência de que Deus está contigo. Eu posso estar trazendo uma mensagem um pouco pesada, né? Mas se eu posso trazer uma esperança, Deus está contigo. Ele vai te ajudar a vencer esse desafio. Entrega na mão dele, assim como eu imagino que você já tenha feito com esse desafio. Mas pode acreditar que você vai sendo transformado. Mas para essa transformação, você precisa ter um foco no alvo. E para essa transformação, você precisa esquecer do seu pecado. E aí, quando eu falo esquecer do pecado, não, vou deixar meu pecado aqui do lado e vamos continuar caminhando com meu pecado aqui do lado. Não. O esquecer do pecado é você não deixar essa culpa recair tanto sobre você, né? E não deixar que ela te prenda, te estagne no mesmo lugar. Devemos ir prosseguindo para ter foco no alvo, assim como Paulo. Eu preciso ter fé no que eu creio. Indo para o capítulo, voltando para o versículo 14, fala o seguinte: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que não tinha alcançado o alvo. Ele sabia que ele ainda tinha muito caminho para percorrer e que a perfeição que nos é exigida, a perfeição que nós temos em mente, né, ela só é alcançada no céu, com Cristo, na ressurreição de Cristo, que é o que ele fala, né? Quando Cristo voltar, a segunda vinda, ele tinha muita ciência disso. Só que ele também tinha muita ciência da perfeição que nos é exigida. Às vezes a gente se exige uma perfeição que não é bíblica, uma perfeição que não é alcançável. Uma perfeição de ser alguém santo e quase o próprio Cristo. Isso não é uma perfeição que a Bíblia nos exige, uma perfeição pesada. A perfeição que Paulo buscava, uma perfeição terrena, era um foco no alvo e um caminho de santidade, uma santidade espetacular, uma santidade vivida no dia a dia, com percalços e talvez alguns tropeços. Mas uma santidade que buscava ser mais parecidos com Deus dentro da nossa limitação. Uma santidade terrena, isso que a gente deve procurar. Com esse foco no alvo, nós devemos ter fé no que cremos. Devemos diariamente estar ali ruminando o que Deus nos apresentou, o que Jesus nos apresentou, o que Deus nos deu como a palavra dele. Devemos ler diariamente, meditar nela diariamente, porque assim nós podemos saber, ali ó, tá, ali é a linha de chegada. Como é que eu vou trilhar esse caminho? Como é que eu vou fazer para alcançar aquilo lá? Como é que eu vou fazer para chegar nesse prêmio? Eu vou continuar prosseguindo no alvo. Vou continuar prosseguindo na perfeição que me é possível, que é buscar uma vida de santidade e
e ser justo, né? Aqui na Terra, dentro do que essa palavra justiça é possível ser dada a nós. Mas ele coloca um termo também, que é a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. E ele continua aí também. Mas aqui ele vem trazer um termo muito usado por atletas. Ele vem mostrar uma competição ali, né? Então, a fim de ganhar um prêmio. E ele coloca esse prêmio no futuro, né? Uma esperança futura. Ele vem ilustrar aqui a imagem, para os filipenses que estavam vendo ali, lendo o livro, ele vem ilustrar uma imagem de um atleta olhando assim, ele está vendo a linha de chegada. Ele tem os olhos fitos na linha de chegada. Ele não... Ah, não, à direita ou à esquerda. Não, ele está focado. Ele sabe para onde ele tem que chegar e ele vai trilhar aquilo ali. Com toda a certeza e com toda a força que ele conseguir. Não pendendo para um lado ou para o outro, mas com convicção, com certeza de onde ele vai chegar. Com muito empenho. Nós sabemos como é a vida de um atleta, né? Pouco, alguns mais. Como é a vida de um atleta profissional, e sabemos que isso vem com muito esforço. E é duro. Sim, é. E aqui é essa imagem que Paulo quer retratar, quando ele vem trazer termos técnicos de um esporte, de uma vida esportiva. Isso é duro. Isso é com esforço. Nós precisamos focar no alvo. Mas aí, eu pergunto novamente, qual tem sido o seu alvo? Uma ilustração que eu queria trazer para vocês, que eu acho muito legal, acho que vocês já devem ter escutado até. No filme Alice no País das Maravilhas, Alice chega numa bifurcação, né? E ela pergunta pro gato: Gato, qual o caminho que eu devo seguir? E o gato, muito sábio, olha para ela e fala: Olha, depende de onde você quer ir. Talvez eu tenha falado uma palavra mais ou uma palavra menos, mas o conceito é esse. Nós temos um alvo, ou devemos ter um alvo, mas devemos saber qual é esse alvo. Porque se você não tem um alvo muito bem definido, qualquer lugar é lugar. Eu imagino que o Sidão já falou algumas vezes, eu já ouvi ele falar, e realmente é isso. Se você não tem um alvo, um foco, um lugar para você quer ir, onde você quer ir, qualquer lugar é lugar. Para onde eu vou? Depende de onde você quer ir. Senão, qualquer lugar é lugar. Você vai estar andando, você vai olhar, acho que esse aqui é o lugar. Mas não! Nós devemos ter os olhos fitos no alvo. Nós devemos procurar o prêmio. Nós devemos prosseguir para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. E esse prêmio é a ressurreição com Cristo. Esse prêmio do chamado celestial de Deus é a segunda vinda dele, onde nessa ressurreição nós seremos perfeitos junto com Cristo, a imagem e semelhança dele, sem mais manchas do pecado, mas uma perfeição como Cristo, uma perfeição que Paulo sabe que não tem, mas ele busca, ele tem um olho fito lá. E ele sabe muito bem que ele quer chegar, aonde ele quer chegar. Ele tem uma visão certa da perfeição, que ele pode ter aqui, e ele tem uma ânsia pela perfeição, que ele vai ter lá. Às vezes eu me perco nesse alvo também. Às vezes e eu imagino que você também, no meio desse seminário todo, de tanto tempo aqui, alguns 2, alguns 3 e alguns 4, alguns mais, não sei se tem mais. Mas nós colocamos alvos aqui embaixo e tá tudo bem dentro de uma progressão de vida,
mas não podemos correr o perigo de colocar esse alvo como foco maior da nossa vida. Esse não deve ser o maior alvo que nós devemos correr com tanto afinco, como Paulo coloca aqui. Talvez um alvo de tirar um 10 numa matéria é interessante, ou talvez um alvo de conseguir um ministério é interessante. Talvez um alvo de ser mais produtivo no ministério de final de semana seja interessante, mas ele não é o fim. E se você não conseguir alcançar ele, tudo bem, continue tentando, debaixo da providência de Deus. Mas tenha no seu coração esperança, porque aqui realmente a gente não vai conseguir uma perfeição. Tem esperança de que lá na frente, em Cristo Jesus, na ressurreição dele, nós vamos ter essa perfeição. Nós vamos ter a completude desse alvo, que nós temos o foco nele. Concluindo, eu gostaria de retocar os pontos que nós conversamos. O ponto 1 eu gostaria de relembrar que, assim como Paulo, nós devemos ser humildes e ter consciência do nosso estado em Cristo. Às vezes, por viver no ambiente de igreja, nós podemos pensar que chegamos no ápice, num platô. Às vezes, por viver tempo demais num seminário, nós podemos achar que chegamos no ápice, num platô. Às vezes, e aí um pensamento lá para frente, quando você prega por tempo demais, quando você está numa igreja como pastor por tempo demais, se formou no seminário por tempo demais, e já passou um level, né? Já está um level acima. Você acha que chegou num platô. Mas tenha ciência que Paulo nos chama a ser humildes aqui. Para você alcançar esse alvo, como foco nesse alvo, você tem que ser humilde. Às vezes, com o passar do tempo também, a gente esquece daquela chama que a gente tinha, né? Do primeiro amor. Quando Deus nos chamou pela primeira vez, e tudo que a gente queria fazer era falar para Deus e o mundo o que Deus, como Deus era bom e como ele tinha transformado a nossa vida. Às vezes, relembrar um pouco de como era essa sensação, pode nos trazer mais vontade, mais vigor. E é isso que Paulo é isso que a Bíblia quer nos atentar também. Que nós possamos sempre ter convicção, ter vigor para seguir esse alvo, para trilhar esse caminho. No ponto 2, gostaria de pontuar que não podemos viver no caminho da comiseração, vivendo uma vida oprimidos pela culpa do pecado. Cristo te chama a ter um foco mudado. Ele te chama a esquecer do pecado e não deixar que ele te escravize. Não viver nesse eterno... mas o pecado está aí. Não viver nessa comiseração de se martirizar. Não, eu sou imprestável, não faço nada de certo. Eu tô tentando fazer as matérias e não está dando certo. Ai, meu Deus. Mas Não, ânimo. Isso é para glória de Deus. Isso no final vai render glória a Deus. Então, não tenha o foco em você. Tira um pouco do olhar de você. O evangelho não é isso. Olha aonde realmente tem que ser olhado. Olha no alvo, lá no final. Como corredor, olha para a gente chegar e, cara, corre. Estamos na reta final aí do semestre. Mano, o semestre vai render glória para Deus. Acredito que todas as matérias e todas as atividades de todas as matérias vão ser úteis para o seu ministério, em algum aspecto. Nem que seja de aprendizado a aprender. Aprender a aprender. Mas vai ser útil. Se vai ser útil para o ministério, cara, eu tô cansado. Não foca em você, foca no alvo. Corre pro alvo, isso vai ser bom para Cristo. Vai. Tá quase acabando. Não vive nessa vida de autocomiseração. Não seja escravizado pelo pecado. No ponto 3, e foi o último, ele fala que precisamos nos lembrar diariamente do nosso alvo. Para que Deus nos criou e para que Ele nos alcançou. Porque isso é muito importante, que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele. Nós precisamos fortificar a nossa fé. Paulo tinha convicções muito bem estabelecidas. Ele tinha
um foco muito bem estabelecido. Ele sabia que a recompensa era muito bem estabelecida e ele tinha conceitos na cabeça dele muito bem formados. E isso que movimentava ele, isso que impulsionava ele. Nós precisamos ser iguais, mas para isso nós precisamos ter uma fé que nos impulsiona. Uma fé que nos direciona, que nos faz olhar para o caminho, para o alvo. Isso só é obtido se deleitando na palavra, ruminando aquilo ali, dia e noite. A gente estava tendo uma aula da história da igreja, né? E aqui em cima. Aí a gente viu sobre Francisco de Assis. Esse cara o empenho que ele tinha pelo projeto dele, que ele acreditava que dava mais glória a Cristo, é impressionante. O cara tinha uma convicção ali e uma certeza de que ele dava a vida toda dele. Ele não queria saber de dinheiro, ele não queria saber de fama, ele não queria saber de nada, ele só queria saber de viver uma vida que agradava mais para Cristo. Isso necessita de um aprendizado constante ali, uma dependência constante de Deus, uma vivência constante de Deus, uma aproximação constante de Deus. Isso vem da palavra, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso necessita de uma atenção. Atenção que pode ser perdida no meio das devocionais de manhã. Às vezes pelo sono, às vezes pelo cansaço. Mas como eu já disse, cara, foco no alvo. Olha lá, isso aí vai te dar, por mais que você não possa sentir que vai te dar alguma coisa de bom, isso vai... O contato com a palavra ali, por mais que forçado de manhã, vai te render em alguma coisa. Contato com a palavra de Deus ali, e se realmente deleitando e estudando um pouco mais da palavra de Deus, vai te render alguma coisa. Então tenha esse foco, esse objetivo. Fortaleça a sua fé todo dia. Fortaleça a sua fé em Cristo. Fortaleça a sua fé na ressurreição dele. Fortaleça a sua fé na volta, que ele vai voltar. E um dia seremos perfeitos pela graça dele. Amém? Amém. Gostaria de orar para a gente estar finalizando esse momento. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor nos colocou um alvo muito bem definido, Pai. Nós precisamos caminhar com fé na segunda vinda, Pai. Com fé na ressurreição em Cristo, na ressurreição que teremos no Seu Filho, na perfeição que teremos nele. Mas enquanto estamos aqui, ó Pai, nos ajude. Nos ajude a sermos perfeitos, santos e separados dentro da força do Seu Espírito, ó Pai, do Espírito Santo que nos dá. Que nós sejamos cada dia mais capacitados a viver uma vida mais parecida com Cristo, mas que refletem mais a glória dele, ó Pai. Que possamos ser humildes, que possamos ser constantes, que a nossa fé possa ser fervorosa. Nos dê vigor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal.